Oi, pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula. Hoje é sobre vegetação e a sua importância na natureza. A vegetação abriga vários tipos de vida, não apenas as plantas. Nós também vamos ter animais que vivem e se protegem nessa vegetação. Por isso, ela vai ter várias biodiversidades. E o Brasil é riquíssimo em biodiversidade. Entendendo melhor o que é isso, é diferentes formas de vida, tanto animais quanto vegetais. O Brasil é riquíssimo porque ele apresenta diferentes formas de bioma. Os biomas são os espaços geográficos que têm as mesmas características, o mesmo clima, o mesmo tipo de vegetação. Então, sendo rico em bioma, ele também é rico em biodiversidade. Os principais biomas do Brasil são Caatinga, que apresenta um clima mais seco, é um lugar quente, chove pouquíssimo durante o ano e por isso a sua vegetação é formada por cactos e árvores um pouco mais baixas que perdem as folhas na época da seca para guardar o máximo de água que elas conseguirem. Os pampas, que são aquela vegetação baixinha, parece uma grama, aí fica principalmente na região sul do Brasil. A Mata Atlântica, que tem árvores altas, médias, arbustos mais baixos, é muito rica, só que a grande maioria dessa mata já foi derrubada. A floresta amazônica, que apresenta uma vegetação riquíssima e uma fauna também muito rica, já que ela consegue proteger muito esses animais. Infelizmente, a gente tem grande parte dela hoje sendo desmatada, ilegalmente, inclusive. Mas é uma floresta riquíssima, não ficando só no nosso país, também existe parte dela em outros países que fazem fronteira com o Brasil. Infelizmente, ainda existe redução da biodiversidade no Brasil, ou seja, o desmatamento e o desaparecimento de algumas espécies são consequência das ações humanas, principalmente da pecuária, que é a criação de animais, e da agricultura, que são as plantações. Vamos entender melhor como poderia ser feito essas ações humanas sem prejudicar tanto a natureza? 10.000 anos atrás, os seres humanos tiveram uma ideia revolucionária sobre como se alimentar: a agricultura. Arar a terra, plantar, regar, fertilizar, colher e repetir o processo, todo ano. Ainda hoje, nós seguimos praticamente a mesma receita de 10.000 anos atrás. Graças à Revolução Industrial, nós produzimos quantidades muito maiores de alimentos hoje em dia, mas também utilizamos muito mais recursos para produzir esses alimentos do que costumávamos usar. E isso tem graves consequências. Os níveis de água nos maiores aquíferos do mundo estão caindo mais rápido do que são reabastecidos, o suprimento subterrâneo de fósforo, um nutriente fundamental para a fotossíntese das plantas, estará esgotado em algumas centenas de anos, e estamos acabando com o próprio solo, uma vez que ele é utilizado 50 vezes mais rápido do que o tempo que ele leva para se formar. Nós podemos estender a vida útil desses insumos com técnicas de economia de recursos, como a agricultura de precisão via satélite, e tecnologias como a edição de genes. Mas é bem improvável que qualquer adaptação no jeito como lidamos com a agricultura há 10.000 anos fará com que ela funcione para bilhões de pessoas pelos próximos 10.000 anos. Então, o que os humanos do futuro farão para garantir o seu jantar? Uma possibilidade é mudar para um sistema de fabricação de alimentos onde os recursos são reciclados em vez de esgotados. Por mais radical que isso pareça, esse tipo de sistema já existe ao nosso redor, na própria natureza, onde a luz solar é a única grande fonte de energia, e ecossistemas constituídos por muitas plantas e animais diferentes, que coexistem e dividem os nutrientes e água do próprio ecossistema, ou usam os recursos de maneira consciente, à medida que os mesmos estão disponíveis.
Nós já pegamos algumas dicas com ecossistemas naturais, como intercalar colheitas com árvores, para criar um habitat saudável para polinizadores e controladores de pragas, além de alterar as próprias plantas. Por exemplo, nós começamos a desenvolver plantas perenes como trigo, arroz e outros grãos que conseguem viver por muitas colheitas, diferente dos grãos tradicionais, que temos que arar e replantar todos os anos. A ideia é, eventualmente, cultivar esses novos grãos junto com uma variedade de outras plantas de longa vida, em ecossistemas autossustentáveis que preservem o solo, a água e os nutrientes. Se conseguíssemos fazer isso com toda a nossa comida, seria algo qualitativamente diferente de qualquer outra forma com que os seres humanos cultivam alimentos em grande escala. Nada de caçador-coletor, muito menos plantar, colher e repetir, mas sim uma espécie de mistura futurista entre os dois. Depois de vermos uma nova maneira de agricultura que pode ajudar o nosso ecossistema, vamos entender ainda que o Brasil trabalha com vários tipos de pesquisas. Essas pesquisas, elas servem para preservar os biomas, os espaços de vegetação e espaços geográficos que existem no Brasil. Existem leis, inclusive, para proteger tanto as matas ribeirinhas, que são aquelas árvores que dão na beirada dos rios, quanto as encostas dos morros. As encostas dos morros é importantíssimo ter essa proteção para se proibir que ela seja explorada ou construída, porque quando tem muita chuva, elas podem desmoronar e isso acaba prejudicando tanto a natureza quanto os seres humanos. Entendendo melhor o que são as matas ribeirinhas, a gente vai saber por que é tão importante que ela seja preservada. Mata ribeirinha também pode ser chamada de mata ciliar, realmente igual o cílio do nosso olho, que quando a gente pisca, a gente tem ele como uma proteção. Então, ele está ali para nos proteger. A mata ribeirinha ou mata ciliar também está ali para proteger a água dos rios. Também pode proteger o solo, porque ela preserva a água fazendo sombra, assim o sol vai evaporar muito menos quantidade de água e o solo que ela segura vai ficar protegido e os sais minerais concentrados nele não são levados nem pela água da chuva, nem pela água do rio. Então, ela consegue proteger ao mesmo tempo água e solo. É importante a gente ter essa preservação, porque senão nós vamos ter dois fenômenos que acontecem e prejudicam muito tanto o solo quanto as vidas que a gente tem na natureza. São a erosão e o assoreamento. Erosão acontece quando a mata foi tirada desse terreno e ele fica desprotegido. Quando a chuva cai, cai direto no solo e assim ele não tem força para segurar, para se segurar no local também. Então, ele acaba sendo levado pela água da chuva. Esse fenômeno é chamado de erosão. E o assoreamento é a água da chuva que cai nessa terra desprotegida e leva a terra para dentro do rio. Então, como a gente pode perceber na imagem do assoreamento, esse rio já está com uma coloração mais escura, marrom, de terra. É porque já escorreu muita terra para dentro dele. A água fica mais rasa e onde podia ter navegação, os barcos não podem mais passar, justamente porque não tem mais espaço para eles. O assoreamento é deixar esses rios com menos profundidade, né? A terra vai tirando a profundidade que existia neles. Iremos conhecer ainda outras funções da vegetação, como a diminuição da radiação solar. Quanto mais sol bate na terra, mais quente ela fica. A vegetação ajuda a proteger, deixando os ambientes mais frescos, diminuindo, filtrando esses raios solares que chegam na gente. Absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, assim o ar fica menos poluído. Reduzem os ventos que, quando passam pela vegetação, fazem
com que ele chegue para a gente com menos velocidade. Regulariza as chuvas, porque das folhas da vegetação também evapora água. Assim a gente tem chuva regular. E mantém a umidade do ar, que é importantíssimo para a gente ter uma respiração mais saudável. O nosso corpo precisa ter umidade no ar para não ficar com a respiração ressecada. Lembrando então, diminuir radiação, absorver gás carbônico, reduzir ventos, regularizar chuvas e manter a umidade do ar. Espero que tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a preservação da nossa vegetação e que vocês entendam o quanto é importante a gente estar sempre protegendo o nosso meio ambiente. Vamos ajudar a proteger as nossas vegetações. E até a próxima! Tchau, tchau!